Olá, boa noite, graça e paz de Deus e de Jesus. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, no meu canal do YouTube, e hoje decidi retornar a fazer os vídeos. A luz aqui na minha casa não é muito boa, como dá pra ver, não dá pra aparecer aqui direito, mas pelo menos é alguma coisa, serve para alguma coisa aqui. E hoje eu não vou falar um assunto bíblico, mas eu vou ler aqui um resumo da Bíblia, da Bíblia NVT, para que todos saibam o que é falado sobre quais os assuntos que são abordados em cada livro. Então, vamos lá, resumo dos livros da Bíblia NVT, Antigo Testamento. Gênesis significa origem e narra a história da criação do mundo e da humanidade, com destaque para um povo que o Criador escolheu como representativo e depositário de suas bênçãos para todas as nações. A história desse povo está entrelaçada à de seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Êxodo, saída, narra a vida do povo de Israel no Egito. De nação livre, os israelitas foram escravizados, mas Moisés, um israelita criado na corte egípcia, foi escolhido por Deus. No Egito, o povo de Israel rumou para Canaã, a terra prometida, e no caminho recebeu os 10 mandamentos. Levítico é uma referência a Levi, uma das 12 tribos de Israel, responsável pelo exercício do culto geral e particular a Deus. O livro ensina os israelitas a se comportarem diante do Deus Santo e Santificador e a adorá-lo segundo seus padrões de santidade, e apresenta as recompensas de ser fiel à lei. Números. O nome Números remete a 2 recenseamentos dos guerreiros, primogênitos e levitas de Israel. Registra a primeira missão de reconhecimento da terra de Canaã e várias revoltas contra Moisés. Narra ainda a escolha de Josué como substituto de Moisés e expõe as normas para a ocupação e distribuição da terra prometida. Deuteronômio significa segunda lei. É a recapitulação das leis dadas a Israel rumo a Canaã. O livro traz 3 discursos proferidos por Moisés que tratam da lei, do monoteísmo, das obrigações religiosas e dos preceitos visando ao cumprimento da lei. O livro também narra a sucessão e morte de Moisés. Josué. Esse livro, que traz o nome do sucessor de Moisés, é o desfecho de Êxodo, Números e Deuteronômio, que preparam Israel para a conquista e a repartição de Canaã, a terra prometida. Traz também um suplemento com mensagens de Josué às tribos do leste, a renovação da aliança e a despedida e morte de Josué. Juízes. O nome Juízes remete à história dos líderes militares e religiosos de Israel, entre os quais se destaca a mulher Débora. A época dos juízes durou 300 anos, desde a morte de Josué, sucessor de Moisés, até a instalação da monarquia em Israel. Esse período é marcado por um declínio religioso, moral e político. Ruth narra a história de uma pagã que se converteu ao Deus de Israel na época dos juízes, em que os israelitas hesitavam entre a fidelidade e a infidelidade ao Senhor. Depois de enviuvar de um israelita, ela se casou com alguém desse povo e se tornou a bisavó de Davi, o maior rei da monarquia de Israel. Primeiro Samuel. Esse livro registra o nascimento e a liderança do profeta Samuel, considerado o último dos juízes de Israel. A narrativa também assinala a instauração da monarquia israelita, e foi Samuel quem ungiu os 2 primeiros monarcas, Saul e Davi. A interação entre esses 3 personagens fornece o enredo da obra.
Segundo Samuel. Segundo Samuel narra a história, a unção e a posse de Davi como rei de Judá e Israel, além de registrar as lutas para unificar a nação dividida entre ele e Isbosete, filho de Saul, e a consequente vitória. A obra também registra os altos e baixos na vida pública e privada de Davi, bem como suas últimas palavras. 1 Reis. O livro inicia com a sucessão do reinado de Davi e sua morte após governar Israel por 40 anos. Depois, narra a glória e a ruína do reinado de Salomão, filho de Davi. Em seguida, relatam-se a rebelião civil e a divisão da nação em 2 reinos, Judá e Israel, nos dias de Roboão, filho de Salomão. 2 Reis. Esse livro dá sequência à narrativa de 1 Reis 12 em diante e conta a história da monarquia dividida em 2 reinos, Judá no sul e Israel no norte, expondo o começo, a índole e o fim de cada reino, além da avaliação de seus atos à luz da lei de Moisés e o relato da morte e do sepultamento de cada rei. 1 Crônicas. Destinado aos judeus que retornaram do exílio na Babilônia depois de 70 anos, o livro ensina que só há prosperidade quando se é fiel ao Deus de Israel. As listas e nomes que vão de Adão aos antigos habitantes de Jerusalém e passam pelos reis eram para que se lembrassem de sua história e herança. 2 Crônicas. Esse livro é sequência de 1 Crônicas e trata da sucessão do trono de Davi por Salomão e prossegue com a história dos monarcas do reino do sul, Judá, que vai de Roboão a Zedequias, levado cativo à Babilônia em 586 a.C. O livro termina com o decreto de Ciro libertando os judeus do cativeiro babilônico. Esdras. Esdras, que na Bíblia Texuvaíta vai ser chamado de primeiro Esdras, mas na Bíblia protestante é chamado de Esdras. Esdras trata do registro dos judeus depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, desde quando Jerusalém e seu templo foram destruídos em 586 a.C. Com o fim do cativeiro, eles regressaram a Judá para reconstruir o templo, com apoio de Ciro, rei da Pérsia. O livro registra os desafios desse retorno. Neemias. Neemias é uma espécie de autobiografia, pois o autor, um exilado de Judá que vivia na Pérsia de Artaxerxes I, 464 a 424 a.C., de quem era escravo, relata seu regresso a Jerusalém a fim de reconstruir os muros da cidade. Essa história liga-se a de Esdras, de quem Neemias recebeu apoio para cumprir essa missão. Ester. Esse livro conta a história de Ester, uma órfã judia elevada à dignidade de rainha da Pérsia sob o rei Assuero ou Xerxes I, 486 a 465 d.C. Perdão, antes de Cristo. Aqui tem um erro aqui na informação, mas consertando antes de Cristo. O que salvou a vida de seu povo. Ela conseguiu reverter um decreto que exterminaria os judeus e deu-lhes o direito de se armarem e se defenderem dos inimigos. Jó. O livro de Jó apresenta argumentos em favor de Deus, apesar da existência do mal e do sofrimento do mundo. Essas duas verdades devem ser aceitas, bem como a realidade de que Deus está no controle de tudo. No final, Deus é justificado e Jó é recompensado por sua fidelidade a Deus. Salmos. Os salmos são orações em forma de poesia, nas quais os autores colocaram os sentimentos mais íntimos, as angústias, os medos, as expressões de fé e confiança em Deus. São textos instrutivos, úteis, além de inspirativos e edificantes. Eles revelam que Deus, apesar do que somos, se faz sempre presente. Provérbios. Esse livro é um conjunto de regras de conduta ou de pensamentos expressos sobre os mais variados temas, como sexo,
poder, sabedoria, educação, orgulho, etc. Muitas sentenças exprimem uma regra moral ou um princípio de conduta. As formulações proverbiais são breves e enunciam observações de valor geral. Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador ou congregante, isto é, aquele que fala a uma assembleia. O autor fala de coisas que viveu e concluiu que tudo na vida é passageiro. Ele sustenta que o verdadeiro sentido da vida consiste em colocar Deus no centro da existência, pois a vida sem ele é vã e destituída de sentido. Cântico dos Cânticos. Também conhecido como Cantares, esse livro é um canto poético ao amor humano. Foi escrito por alguém profundamente apaixonado. Os envolvidos se entregam à expressão de seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Trata-se de um sentimento sadio do relacionamento físico e emocional entre um casal. Isaías. Esse livro traz mensagens de juízo e arrependimento aos reinos de Judá e Israel, pois a obstinação poderia lhes trazer a ira divina. O profeta Isaías também apresenta vários pronunciamentos divinos para as nações pagãs relacionadas com Israel. O livro profetiza ainda a vinda do Messias, o Salvador de Israel. Jeremias. O profeta Jeremias anunciou por décadas ao reino de Judá que a nação estava prestes a ser destruída por causa da apostasia, idolatria e impiedade, assim como ocorrera com Israel em 722 a.C. Ele viu Judá e Jerusalém serem devastadas, mas também predisse sua restauração depois de 70 anos de cativeiro. Lamentações. Em 5 poemas, revela-se o transtorno dos habitantes de Judá pela destruição de Jerusalém e do templo. O autor expressa dor e desgosto por essa calamidade e reflete sobre os efeitos devastadores do pecado na vida de um povo chamado por Deus para ser santo e fazer jus a esse seu chamado especial. Ezequiel. O profeta Ezequiel foi exilado na segunda investida da Babilônia contra Jerusalém em 597 a.C. Lá, ele exerceu a atividade profética junto aos exilados, dizendo-lhes mediante visões, poemas, mensagens e dramas que o juízo divino começara porque Judá abandonara seu Deus e conclama-os ao arrependimento. Daniel. Daniel era um jovem da aristocracia de Judá e foi exilado na Babilônia em 605 a.C., onde serviu o Estado, mas não deixou de seguir os hábitos e as crenças de seu povo. Ele predisse e presenciou o fim da Babilônia e levou esperança aos judeus humilhados e oprimidos, exortando-os à fidelidade a Deus. Oséias. Oséias predisse o fim do reino do norte pela Assíria numa época em que Israel atingira o apogeu político e econômico, mas vivia decadência espiritual. Mas assim como Oséias recebeu de volta a esposa adúltera que o largara, Deus estaria disposto a perdoar e receber seu povo infiel caso se arrependesse. Joel. O profeta Joel expõe uma invasão de gafanhotos, seguida de uma fome arrasadora, como um arranjo de Deus para punir e varrer o reino de Judá. Ele exorta o povo a jejuar e a realizar atos próprios de arrependimento e contrição, pois sempre há esperança de salvação, bastando para isso invocar o nome do Senhor. Amós. Amós, um simples camponês, foi comissionado por Deus para ser profeta e levar uma mensagem forte e dura ao reino do norte, Israel, que se entregara à idolatria e aos costumes prejudiciais que a seguem, e por isso seria destruído. Ele então aconselha a nação a retornar ao Senhor e abandonar o pecado. Obadias. Obadias anunciou o fim dos Edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Israel, Jacó. Quando Jerusalém foi atacada pela Babilônia em 586 a.C., eles saquearam o que restou da cidade e capturaram e entregaram os que fugiram. O profeta também previu a restauração de Jerusalém e o triunfo sobre os inimigos. Jonas. Jonas foi enviado por Deus para pregar arrependimento a Nínive, uma cidade pagã, enquanto o povo de Jonas,
o reino do norte, Israel, era infiel ao Senhor. O livro exalta a misericórdia de Deus a todas as nações, e não apenas a Israel, e ensina que todos são pecadores e carentes da misericórdia divina. Miqueias. Esse profeta viveu em tempos decisivos e perigosos. A ruína dos reinos de Israel e Judá se aproximava, e Deus levantou Miqueias para lhes dar esse aviso. Ele alterna advertências e promessas, castigo e misericórdia. A profecia de maior destaque aqui indica o local do nascimento do Messias, Belém da Judéia. Naum. Os assírios estavam para atacar Judá e já haviam destruído Israel. A dura mensagem de Naum contra Nínive, capital da Síria, certamente trouxe alívio ao povo de Judá. Mesmo que essa nação merecesse sofrer nas mãos dos ninivitas, o foco de Naum era esse inimigo do povo de Deus, não os pecados de Judá. Abacuque. O profeta Abacuque encoraja e fortalece seu povo em tempos de dificuldades e conflitos e destaca a soberania de Deus e a necessidade de o justo viver pela fé. Seu comunicado também serve de aviso aos que se recusavam a dar ouvidos à voz de Deus. Ele oferece um padrão para se ter fé firme e inabalável. Sofonias. O profeta Sofonias viveu num período em que o povo de Judá apostatara e mergulhara na adoração ao falso deus Baal. Ele foi duro com a nação e revelou o terrível resultado pelos pecados, a ruína, mas conclamou o povo a voltar para Deus antes do atemorizante dia de prestação de contas do pecado. Ageu. Em 538 a.C., os judeus receberam permissão para voltar para sua terra e reconstruir o templo de Jerusalém. Mas a oposição dos inimigos e a apatia do próprio povo retardaram bastante a obra e quase 20 anos depois ainda havia muito por fazer. Ageu exortou os judeus a concluir a reconstrução do templo. Zacarias. O profeta e sacerdote Zacarias exortou e incentivou os judeus, representantes do exílio, a reiniciar e terminar a reconstrução do templo, pois a obra estava totalmente parada. Ele os fortaleceu, mostrando-lhes os propósitos de Deus para eles um presente e um magnífico futuro que os aguardava como povo eleito. E para encerrar, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias exortou os judeus que reconstruíram o templo de Jerusalém a reavivar a fé desanimada e a parar de se queixar de que Deus não os abençoava mais. Ele lhes explica o porquê. Eles abandonaram a lei de Deus e deixaram de cumprir sua parte na aliança. A saída era se arrepender e retornar ao Senhor. Enfim, aqui se encerra o resumo de cada livro do Antigo Testamento, essa parte 1, resumo dos livros da Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, nessa versão que eu tenho aqui. Que eu estou lendo agora, para mostrar o que cada livro fala. Na segunda parte deste vídeo, que eu farei na próxima semana, será do Novo Testamento. Não vou ler tudo aqui porque o vídeo vai ficar longo, Já são mais de 18 minutos aqui falando, lendo aqui os resumos de cada livro do Antigo Testamento. Então, quem puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que agora estou retornando a fazer os vídeos, para que meu canal possa continuar no ar, já que eu fiquei parado por um tempo sem gravar nada, sem ensinar nada, e também vou voltar a explicar alguns textos da Bíblia, como eu fazia antes. Eu gosto disso, de ensinar, de explicar o que está escrito, mostrar, para edificar a vida das pessoas, edificar os ouvintes. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Deus abençoe.